Como é a sua noite de sono? Você dorme bem? A qualidade do sono, todo mundo sabe que é super importante para a nossa saúde. Dormir bem é essencial para aproveitar melhor o dia, para ter mais disposição. E para falar sobre esse assunto, a gente está recebendo aqui no estúdio o neurologista Luciano Nogueira. Seja muito bem-vindo, doutor. Bom dia para o senhor. Bom dia, Vanessa. Dormiu bem, doutor? Dormi bem. Então, quero saber o que é considerado um sono bom. Então, um sono de boa qualidade é aquele sono em que a pessoa acorda reparada, né? Então, do seu cansaço, do estresse do dia anterior, e ela sente que está pronta para o dia seguinte. E a qualidade do sono é essencial, porque um sono de má qualidade está ligado à depressão, à ansiedade, à dificuldade de memória, à dificuldade de aprendizado e especialmente a acidentes. E aqui eu destaco acidentes de trânsito, que é uma coisa que nós temos que levar muito a sério, né, Vanessa? Porque nós temos aí vários acidentes fatais nas nossas estradas que são creditados quase sempre ao uso de álcool. E a gente esquece da importância de dormir bem, porque quase metade dos acidentes fatais estão relacionados a pessoas que têm dificuldades com o sono. E claro que a gente mesmo sente quando eu, por exemplo, não durmo direito, no outro dia parece que eu estou, né, até pegar no tranco é difícil. Então, uma noite de sono faz sim toda a diferença. Aquela parada ou acordada que a gente dá para ir ao banheiro, para tomar água à noite, isso atrapalha o sono? Se for uma situação em que ocorra uma única vez ou duas vezes à noite, especialmente em pessoas idosas, é considerado uma situação normal, né? Agora, se começa a ser pessoas que começam a acordar várias vezes à noite, frequente. Os homens têm que cuidar se não estão com problemas de próstata, as mulheres, e tanto as mulheres quanto os homens se perguntar se não podem estar com diabetes ou outras situações clínicas que devem ser investigadas. Então, se você acorda várias vezes à noite para ir ao banheiro, precisa tomar água, sente muita sede à noite ou muita fome, procure uma investigação médica, porque você pode estar com algum problema de saúde. E dormir à tarde, isso pode atrapalhar? Tem um tempo aí a dormir uma hora demais? Qual que é o limite e se isso atrapalha a noite de sono? Aí depende de várias situações, porque quando a pessoa dorme um pouquinho, quase sempre é saudável, então 10, 15 minutos, mas é difícil dormir só esse período tão curto. Se você estende um pouco mais, às vezes você acorda meio confuso, até com perda de rendimento. Então, a primeira situação em dormir à tarde é que a gente não deve dormir muito. Se for um pouquinho, pode ser até reparador e ajudar a gente a continuar o nosso dia. E pessoas que têm insônia devem evitar dormir à tarde, porque isso pode atrapalhar mais ainda o sono noturno. O sono. E, por exemplo, gente que acorda bem cedinho, toda a equipe aqui acorda cedo também, doutor. Se, por exemplo, não dorme só umas 5 horas, qual que é o indicado? Se dorme só 5 horas, essas 3 horas, que o ideal, mais ou menos, a gente, por várias pesquisas, a gente imagina que 8 horas de sono, não sei se é bem isso, consegue recuperar hoje à tarde, por exemplo, o sono de ontem à noite, eu não funciona assim, aquele sono, as 2 horas que ficaram faltando na noite passada, eu não vou conseguir recuperar agora? Bom, aqui nós temos o ideal e o que é factível, né? Então, muitas vezes, assim, o ideal seria que a pessoa dormisse pelo menos umas 8 horas por noite, se é um adulto, e que ela conseguisse dormir à noite, porque o sono noturno sempre é melhor. Agora, para aquelas pessoas que trabalham em turno, aquelas pessoas que não têm realmente como dormir mais do que 5 horas à noite e que se sentem muito cansadas, se elas não perderem o sono na noite seguinte, é interessante que elas possam recuperar esse sono dormindo ou pela manhã ou à tarde num horário adequado, mas escurecendo tudo, realmente deitando na cama, evitando qualquer tipo de barulho, comunicando às pessoas da casa de que você vai dormir, que você precisa realmente de silêncio para poder dormir, quase como se fosse o sono noturno. Agora, sempre cuidando para ver se isso não vai mais atrapalhar do que ajudar. Para algumas pessoas pode ser uma maravilha, para outras pode até ser pior. E interfere a falta de dormir, né? Por exemplo, você que não dorme bem, quem está em casa, isso interfere na saúde do corpo todo, não é só naquela questão que a gente fica um pouco lento, como o doutor falou, isso pode interferir também e aí trazer outros prejuízos para a saúde, doutor. Sem dúvida, 1 hora a menos de sono por dia já está associado a doenças cardio e cerebrovasculares. Então a gente sabe que pessoas que dormem menos, elas vão viver menos, elas vão ter mais diabetes, vão ter mais chance de ter infarto do miocárdio, isquemia cerebral e outras doenças metabólicas, inclusive dormir pouco está relacionado à obesidade. E tem alguma relação, alguma dica para dormir bem, por exemplo? Quando é muito calor,
ou até mesmo no inverno, aquele frio, claro, bastante cobertor, enfim, mas tem uma dica específica para determinados períodos aí da estação, por exemplo, para você conseguir descansar mesmo, porque no calorão é uma questão que é bem complicada, né? Ar-condicionado, senão não tem como, fica acordando várias vezes, aí é difícil. Hoje em dia existem algumas roupas para dormir que são roupas térmicas que elas são específicas para isso. Elas fazem com que se estiver esquentando à noite você não sinta tanto calor e se estiver esfriando você não sinta tanto frio. Isso é bem importante porque no meio da madrugada a gente muitas vezes precisa se cobrir mais porque a nossa temperatura corporal ela pode cair. Outras vezes o que acontece é que no meio da madrugada a pessoa acaba tendo um calor maior porque pode ser uma mulher, por exemplo, está na menopausa ou alguém que está passando por um pesadelo. Então é muito importante cuidar não só da temperatura do ambiente, mas observar travesseiro, colchão, a roupa que a gente vai dormir, o silêncio, o escuro de preferência, quem consegue dormir totalmente no escuro sempre vai ser melhor, porque a gente vai ter uma qualidade melhor de sono, o cérebro vai conseguir relaxar mais, a gente vai aprofundar mais o sono. Independentemente da idade, é preciso sim cuidar e prestar muita atenção, ter mais atenção ao nosso sono, doutor? Sem dúvida, a gente está vendo uma sociedade privada de sono, muitas pessoas ficam nos eletrônicos até tarde da noite, as pessoas estão indo dormir mais tarde por causa disso, muita luminosidade nos ambientes, muita excitação num período que era para a gente estar relaxando no final do dia. Então, assim, uma sociedade muito estimulada, muito estressada, dormindo pouco, e o que a gente está vendo é o reflexo disso com aumento de violência, diminuição da capacidade de aprendizado das nossas crianças e aumento de acidentes de trânsito. Para a gente encerrar, a questão de mexer no celular, o senhor comentou agora, isso atrapalha, assim, minutos antes. Não, o ideal não é levar o celular para a cama, que muita gente faz, deita e fica mexendo no celular, isso atrapalha? Com certeza atrapalha. Existe um tipo de espectro de luz, que é uma luz mais para azul esverdeada, que ela atrapalha a produção de melatonina, que é o hormônio do sono. Então, se você fica com uma tela de celular na frente dos seus olhos, um pouco antes de dormir, você está inibindo a produção do hormônio do sono, o que vai fazer com que você tenha muito mais dificuldade de adormecer. Vamos dormir mais, né, doutor? Obrigada, certamente. Viu? Eu que agradeço. Um bom dia para o senhor. Obrigada pelos esclarecimentos.